Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Muito bem-vindos ao Papo Espírita. Nosso tema de hoje, a outra face da desobsessão. Desobsessão na casa espírita significa tratar pessoas que estão sofrendo alguma interferência negativa do desencarnado. Em outras vertentes religiosas, significa afastar demônios. Mas a gente entende como evangelizar os espíritos, tanto do encarnado quanto do desencarnado. Então, para falar sobre esse tema, além da Thelma Alves, Miriam dos Anjos, a gente trouxe a doutora Débora Moraes, trabalhadora espírita, dirigente aqui de grupos mediúnicos, uma porção de atividades na casa e médica cardiologista. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Ana, Miriam, Thelma, é um prazer, estar aqui no Papo Espírita. Prazer nosso. Vamos conversar com você sobre essa questão de por que a gente vai falar de uma outra face da desobsessão. As pessoas chegam, Débora, na casa espírita, tanto com problemas de saúde, emocionais, saúde física, questões da vida cotidiana, como perturbações espirituais da mediunidade. Elas veem vultos, elas ouvem vozes, elas têm pesadelos, aí elas procuram uma casa espírita, E aqui a gente fala do tratamento da desobsessão. Mas a gente sabe que existe uma sintonia, Nenhum espírito se aproxima da gente sem ser chamado, digamos assim. Explica um pouquinho para a gente como é que é essa questão da sintonia. Interessante, Ana? Primeiro é importante a gente pensar que estar aqui encarnado numa experiência na matéria e estar desencarnado, na verdade, são faces de um mesmo processo que é a vida. Kardec vai nos dizer que os espíritos, eles se nos acotovelam. E eu gosto muito desse termo do codificador, nos lembrando que nós estamos rodeados, na verdade, por espíritos desencarnados, que são pessoas como nós, que sentem, têm seus sentimentos, suas paixões, seus amores, seus desafetos. No entanto, a diferença é que eles não têm mais o corpo físico, E que estão convivendo conosco. Então, nós convivemos, nós vibramos, nós sentimos, nós pensamos em rede. Seja essa conexão mais próxima com esses espíritos que estão aí convivendo conosco nos nossos cotidianos, ou às vezes não tão perto, mas sabemos que através do pensamento nós nos conectamos. E o pensamento, ele usa o fluido cósmico universal como veículo de transmissão. Então, a partir do momento que nós pensamos, a gente costuma dizer que pensamento é matéria, que se propaga em ondas no fluido cósmico universal, que é esse elemento material que conjuga mundos e seres. Então, nós estamos como mergulhados num grande aquário, convivendo em grupo, em conjunto, estabelecendo associações, conexões através do nosso pensamento, das nossas emoções, das nossas sintonias. Então, como a gente estava dizendo, o pensamento ele se propaga em ondas. A gente lembra do rádio, Quando a gente quer sintonizar determinada estação de rádio, a gente vai lá, no botãozinho do rádio, na minha época era o botãozinho, e vamos achar a frequência que queremos, sintonizando com aquela onda ali. Com o pensamento é a mesma coisa, Nós pensamos e emitimos essas ondas que vão se juntando, se conectando, se associando a ondas na mesma frequência, no mesmo diapasão. Então, muitas vezes, essas influências que a gente sente, felizes ou não,
elas são atraídas por nós mesmos. Ai, que responsabilidade. Não é não? Tudo que eu penso atrai, não é isso? Atrai, exatamente. É uma lei, né? A lei de sintonia, a lei de similaridade, a lei de atração, elas são leis divinas, né? Então, nós somos uma grande estação emissora e receptora de pensamentos, de sentimentos. Então, quer dizer que se é? eu estou passando por um momento conturbado, eu estou com medo do que possa acontecer, ou eu estou com muita raiva de alguma coisa que aconteceu, eu estou também sintonizando. Você está sintonizando com mentes e corações que também estão com raiva, estão com medo, estão deprimidos, então a gente vai juntando, né? O apóstolo Paulo tem uma fala muito interessante. Ele fala que nós temos uma nuvem de testemunhas. O que Paulo queria dizer com isso? Nós somos constantemente acompanhados por mentes, por corações, por seres, pessoas que sentem, vibram, pensam em similaridade conosco. E daí você trouxe algo muito importante, né, Ana? A responsabilidade. Porque a gente pensa que isso vem do nada, né? Um assédio ou um processo obsessivo surgiu. Não é bem assim, né? A gente tem que se ver qual a minha responsabilidade nesse processo, porque nasce dessa reflexão a minha responsabilidade em me melhorar nesse processo, né? É importante nessa parte da responsabilidade, porque a gente não pensa, né? Então, quando você falou no início do papo, né, Ana, é que as pessoas procuram o centro espírita, né? Porque estão com encosto, porque alguma coisa não está acontecendo bem. Sim. E é frequente a gente ouvir, a pessoa falando que eu não era assim, mas o espírito faz eu ser assim. Isso não existe, porque ninguém, nem encarnado, nem desencarnado, que a gente possa estar dando ouvidos, né? Sim. Ele vai criar em nós algo que não exista, né? Daí Sim. a responsabilidade ser uma coisa muito séria, né? Sim, exatamente. E aí também a questão que a gente vive falando no papo, a questão do autoconhecimento, né, gente? Do autoconhecimento. Porque eu sinto... Lógico, tem aquela sintonia de alguém que é um desafeto, algo que eu cometi um erro e ele ainda não me perdoa, está então sintonizando comigo na minha culpa, né? Sim. Ele na vingança, por exemplo, e eu na minha culpa, porque inconscientemente eu trago a culpa dentro de mim. Então ele sintoniza. Sim. Mas ao mesmo tempo, se eu sou maledicente, né? Se eu sou ligado ao uso de substâncias tóxicas, Sim. né? Eu vou ter associados, né? As associações. Exatamente. Porque a gente pensa que a obsessão é só alguém querendo nos fazer mal por vingança. Isso. Não, nós temos os processos obsessivos pelas associações. Então, você está ali falando mal, né? A maledicência, repetidamente. Aquilo é um hábito seu, quase que um vício, né? O falar mal. O espírito vem atraído e ele gosta e fala, olha que interessante aqui a Débora. É minha parça. Eu gosto de falar mal dos outros, ela também gosta. Eu vou ficar por aqui. E ali vai criando. Alimentando. A questão da dependência química que você trouxe, né? Ninguém usa droga sozinho, Sim. não é? É bom que as pessoas saibam. É bom que as pessoas saibam. Então, assim, por isso que uma das orientações, inclusive, né, nos tratamentos, além, obviamente, do tratamento médico, psiquiátrico, psicoterápico e todo um conjunto, né, de ferramentas para esse tratamento, os grupos de autoajuda, nós indicamos também, dentro da terapêutica ampliada nas casas espíritas, o tratamento de desobsessão.
né? Porque a gente sabe dessas associações. O espírito não está ali porque ele quer prejudicar, porque ele o tem como inimigo, não. Porque ele tem um hábito que para o espírito é interessante. Ele não tem mais corpo para beber, ele não tem mais corpo para usar droga, né? Então ele se associa, é realmente uma afinidade que o faz, então, e só suprir, né? Não é o nosso assunto, mas é interessante que essas associações, elas não ocorrem ao acaso. Então, né, um espírito que gosta de álcool, por exemplo, não vai olhar para mim, né? Vai que eu goste, né? No final de semana, nos churrascos de final de semana, eu gosto, né? Estou dando exemplo. Aí ele não vai se associar porque eu gosto. Ele vai se associar se tem uma afinidade comigo. Por isso que a gente brinca que ninguém nunca viu nenhum alcoólatra ser atropelado. Porque já pensou? Perder o seu copo ajustadinho que te traz aquela bebida. É muito mais trabalhoso para o desencarnado encontrar um outro copo, né? Do que ele. É muito interessante a gente estar pensando nisso, né? Eu lembro de um caso do alcoólatra, né? Que ele tinha feito até os tratamentos aqui na casa e tal. E o obsessor começou a perturbar a esposa. Olha. Perturbar, envolver. E acabou que ele voltou a beber de novo. Então, assim, você vê que é toda uma artimanha, porque a afinidade é difícil achar. Como você falou, é difícil espiritar, porque existe o contexto de energia e tudo. Aí, para desvincular, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Sim, muito aí trabalho. ele vai agir na esposa, no filho, no trabalho. É aquela desculpinha de, nossa, mas tá tão calor, nossa, mais uma bebidinha agora que aí é tão bom, uma geladinha. Isso muitas vezes não é ideia nossa, é sugestão. Ideia vem, exatamente. Vem, acolhe. E acolhe. Mas eu tô tentando parar. E esse caso, até a esposa pediu para que o marido... Porque assim, quando você orienta as pessoas nesse caso, fala assim, olha, muda de hábito, né? Não frequenta determinados lugares e tudo. E ela ficou muito tempo falando, olha, vai comprar, acho que é um tipo de carne, né, para o almoço, não sei o quê, de domingo, em tal lugar, que era perto do lugar que ele costumava. Aí veio o gatilho, né? Aí a própria... Agora, eu quero entrar no tema que a gente escolheu. Sim. Porque tem tudo a ver agora. Que a gente já explicou como é que funciona essa atração, essa sintonia. Aí nós vamos falar dessa outra face da desobsessão, porque as pessoas, né, Débora, muitas vezes acreditam que temos que retirar o espírito. E tem uma historinha que a gente ouviu, que aconteceu com o Chico Xavier, que a senhora chegou para ele e falou, Chico, eu estou obsidiada, retira esse espírito de perto de mim. Aí ele teria dito, para que retirar? Vamos evangelizar ele e nós. Então, nós queremos contar para o público que a verdadeira, né, digamos assim, a desobsessão real é quando a gente muda a nós mesmos e ao espírito que está ligado a gente. Na evangelização, que é nessa compreensão. Eu vou me afastar desse mundo, desses pensamentos, os pensamentos não são bons. Então, explica um pouquinho para nós o que é essa desobsessão que a gente pratica na casa espírita. Interessante, né? Bom, primeiro eu acho, Ana, que a gente precisa trazer quem é o obsessor, não é? Porque existe muito mito em cima do obsessor. O obsessor é o demônio, o obsessor é aquele que é o malvado, que quer realmente prejudicar minha vida. Quem é o obsessor? Então, a Miriam trouxe, né, algo agora. Pode ser esses espíritos que se associam, mas há também o obsessor, né? Os mentores, os nossos benfeitores nos lembram que, via de regra,
O obsessor é aquele que, em determinado momento das nossas vidas imortais, privou da nossa intimidade, da nossa amizade, do nosso convívio, às vezes familiar, próximo, e a quem, muitas vezes, nós prejudicamos, vilipendiamos, ferimos na confiança, ferimos nos sentimentos mais caros. E por não conseguir, não é, perdoar, ele entende que ele tem o direito, então, agora de nos cobrar. Então, assim, a sua pergunta é muito, a sua observação com a história do Chico é muito, muito, muito importante, porque de nada adianta, não adiantaria se fosse possível, né? Porque não é possível você simplesmente pegar o obsessor como quem pega um animalzinho que está causando um prejuízo qualquer e o afasta, o engaiola, o leva para longe, não é? Porque o único meio da gente resolver essa situação é através da evangelização das nossas almas e daquele que se juntou a nós por uma atitude nossa. Porque se eu simplesmente afastá-lo, né, ele vai seguir com aquele ódio e quando houver uma oportunidade, ele se aproxima de mim. Uhum. Se eu não mudo também, né, essa aproximação e essa reconexão se faz mais facilmente ainda. Então, a fala do Chico é muito interessante, né? Porque se eu começo o processo de me evangelizar, e o que é evangelizar-se? É ficar o tempo todo lendo o Evangelho, decorando o Evangelho, né? Uhum. Evangelizar-se é esse autoconhecimento, é olhar para si, é ver o que pode ser melhorado, é começar o esforço de domar as suas más inclinações, são os esforços no sentido da autotransformação, porque aí, se o obsessor quiser ficar ao nosso lado, só tem uma alternativa, ele terá que se melhorar, porque não haverá mais, não é? Sintonia. Sintonia. Então, é esse o processo. E é interessante quando o Chico diz afastar, não, vamos nos evangelizar. E muitas vezes é o que a espiritualidade permite, que ele fique conosco, convivendo ali, e a gente vá num processo contínuo, conjunto, né? Melhorando e permitindo aquele irmão que num momento nosso de desvario, né, nos viu prejudicando e ferindo, agora trabalhando para recompor, para regenerar, para reorganizar. Num primeiro momento, eles nem acreditam. O quê? Isso aí é uma falácia. Eu conheço fulano, essa pessoa não tem caráter. Olha lá, está lá na comunhão, trabalhando na comunhão. Isso é mentira, ele quer enganar as pessoas ali, né? Num primeiro momento é isso. Mas com o passar do tempo, ele vai se sensibilizando também. Vai nos acompanhando e quanto mais aguerrido for, mais pertinho ali, ele vai com a gente para palestra, ele vai com a gente para o grupo mediúnico, em casa ele assiste o nosso evangelho lá. Chega uma hora que ele fala, pelo amor de Deus, ou eu me afasto, ou eu me melhoro. Tudo, né? E a gente, nas reuniões, né, de desobsessão, nós temos o momento do esclarecimento. O que é o esclarecimento? É exatamente isso. É um diálogo fraterno, né? Do trabalhador, que a gente chama de dialogador, de esclarecedor, com o espírito, tentando despertá-lo, tentando fazê-lo ver
que aquela sua atitude, né, de vingança, de prejudicar aquela pessoa, aquele grupo familiar, aquele núcleo, na verdade traz mais perturbação, mais sofrimento para ele. Então é importante, num primeiro momento, a gente mudar o olhar sobre quem é o obsessor. Eu até, Débora, colocando, na Igreja Católica, por exemplo, né, fazem o exorcismo, né? E tem outras denominações que expulsam o demônio, né? Então, assim, aqui na doutrina, a conduta, na verdade, é outra, né? Que até as pessoas, assim, vêm para cá, de outras religiões, né? Vêm para cá para tentar resolver essa questão. Porque o demônio... podemos ser nós, né? Sim. Desencarnados. Exato. Porque não existe demônio. Exato. Somos nós que não estamos bem. Estamos com conflitos com aquela pessoa e ainda não estamos esclarecidos. E estamos focados numa vingança. Sim. E agora, você imagina quando a gente tem um núcleo familiar que se repete, né? Sim. E aquele grupo, aquele núcleo familiar, pais, filhos, são muito conflituosos, brigam demais, se agridem, tem violência. Então, os do passado que estão no mundo espiritual nos encontram ali ali vão perturbar mais ainda, porque vão ficar ali sustentando aquelas animosidades e crimes acontecem. Sim. E a gente sabe, né? Nossa, então, juntando as duas falas, né, de você, as três falas, estou aqui pensando que não é uma mudança de comportamento, não é fazer de conta que eu estou melhor, não é se engajar em alguma atividade voluntária, né, de assistência, porque eu vou me livrar, né? Então, eu acho que traz para cá também uma virtude importante que é a vontade. Você precisa estar imbuído de uma boa vontade de mudança, porque ninguém muda ninguém. Então, o comportamento muda, mas a sintonia é a mesma, não acontece nada diferente, né? Então, é muito importante o que vocês estão falando, né? Porque às vezes a gente acha que é fazer de conta que eu vou enganar. E lembrando que a gente não está... Porque a gente engana os encarnados facilmente, né? A gente se auto-engana, né? Muda o comportamento. Mas como a sintonia é mental, é onda, energia, a gente não vê. Exato. Então eu estou de boazinha, mas eu estou sintonizada lá com ele numa boa. E eles sabem, não é? Porque eles nos conhecem profundamente. Exato. Como a gente disse, via de regra, privaram da nossa intimidade. E estão dentro das nossas casas. Dentro das nossas casas, sabem os nossos pontos. São as nuvens de testemunho. Então, eu gostei quando a Miriam disse, ninguém muda ninguém. Não é? Tanto de um lado como do outro lado, né? Ninguém muda ninguém. E você trouxe o evangelizar, né? Então, o evangelizar, eu não vou obrigar o outro, porque a gente não obriga ninguém a fazer nada que o outro não queira, né? É esclarecer, lembrando, olha, todos nós estamos passíveis de erros. Sim. Às vezes a gente diz que ama, mas está matando de desgosto, decepcionando o outro. Sim. Ainda para a gente é muito difícil perdoar determinadas coisas, porque para o outro também não seria, né? Então, quando a gente o evangelizar é tomar essa consciência, né, essa Débora? Consciência, entender que é um processo. Não é assim, tira isso de mim. Não, é um processo no qual nós tomamos parte ativa. O processo de desobsessão, ele não acontece dentro da sala mediúnica. Ele não acontece ali no atendimento fraterno. O processo de desobsessão, ele acontece ao longo da nossa vida. E muitas vezes, vidas, né? No sentido de encarnações, várias, sucessivas, né? Trocando às vezes de posições, recebendo no lar. Então, é um processo e a coisa só se resolverá verdadeiramente quando estivermos transformados, como você bem trouxe, né, intimamente, quando realmente aquilo que nós agasalhávamos, né,
que nós pensávamos, que nós sintonizávamos, estiver transformado. E isso toma tempo, leva tempo. É o processo, né, de uma vida, da gente se conhecer, mas precisamos ter essa vontade e arregimentá-la. Enquanto ficarmos nessa ilusão de que o outro está me prejudicando, então eu vou lançar mão de uma fórmula mágica, de uma ritualística, né? De um ritual, de palavras, de uma sessão mediúnica bem forte para poder... Nada disso funciona, os espíritos dão risada disso. E Débora, a gente que trabalha em grupo de desobsessão, né? Eu trabalho com a Débora e nós recebemos pessoas cheias de problemas, né? E muitas relatam, eu estou ouvindo vozes, estão me perturbando, né? Elas dão passividade lá na nossa frente. E aí, muitos usam drogas, né? Tem altos conflitos. E esta pessoa vai recebendo da gente a orientação. Então, agora você vai ter que parar com o uso de drogas, você procure uma terapia, você vai ao psiquiatra, você faça o evangelho lá, você vem assistir palestra. Isso. E, dependendo da história que eles contam, né? A gente vai também acompanhando essa modificação. E não é que depois de algum tempo essas pessoas melhoram e relatam para a gente. Essa é a face da desobsessão que a gente conhece aqui, né? Que é muito diferente do que as pessoas às vezes imaginam da desobsessão, em que eu vou numa casa espírita e afasta aqueles espíritos. Então, existe um processo. E a pessoa tem que se comprometer. A pessoa tem que se comprometer consigo mesma, né? Porque, assim, seria muito fácil, né? Eu vou ao centro espírita, tiro isso de mim, para que eu volte a ter a vida que eu sempre tive, com os mesmos hábitos, frequentando os mesmos ambientes, vibrando os mesmos sentimentos, né? Pensando as mesmas coisas, sem trabalhar em nada, o egoísmo, o orgulho, o autoconhecimento, seria, né? É tão interessante isso, porque às vezes a gente vê, né, que aquele que acompanhava o encarnado, né, por exemplo, o obsessor, ele acaba entendendo, ele se permite ser auxiliado no plano espiritual, ele muda. Mas aquele companheiro em que ele estava, o encarnado continua. Aí o que acontece? Ele muda só de companhia. Não é? Porque dali a pouco aquele que se modificou vai embora, seguir sua vida. Outra sintonia. Outro volta. Exato. É mais ou menos como uma ferida, né? Que às vezes a gente limpa, tira ali e tal, e não põe nenhuma proteção. Dali a pouco a ferida está de novo infectada, tá, não é? Então, qual é a proteção dessa ferida, né? Desobsessão? A nossa mudança, a nossa modificação. Mesmo né? porque, né, Débora, hoje eu posso estar encarnada com um grupo, e eu tenho um outro grupo familiar que está desencarnado. E, de repente, nós vamos trocar de lugar. A turma de lá vem. E se a gente não se melhorar, nós vamos ser obsessores daqueles. Porque nós estamos na sintonia ainda. Então, nós só vamos trocar de lugar. É importante que as pessoas saibam disso. Então, não existe fórmula mágica a não ser a nossa transformação. Que dá trabalho. Muito. Exige uma programação. Mas por que é que nós viemos, se não por isso? Eu costumo dizer, a gente não está na Terra para gozar os prazeres da Terra, até porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui para que a gente possa continuar essa construção do reino de Deus em nós, que passa pelas nossas transformações conscientes, né? O despertar de consciência. Quem eu sou, para onde eu estou indo, para onde eu quero ir, o que eu vim fazer aqui. Porque se a gente chega na Terra distraídos ficamos com essa postura da vítima, tira isso de mim que está me atrapalhando, a gente vai para onde? Né? Então, quando a gente se conscientiza
do que é que nos trouxe de volta à vida biológica, o que nos cabe realizar, não é? As transformações que temos que iniciar, aquelas que estão em curso, os esforços. Muda o olhar e a gente sai daquele papel da vítima que o outro está incomodando e assume o maravilhoso papel do protagonista. Esse protagonismo das nossas histórias, isso é maravilhoso, é o maior despertar de consciência, né? Quando a pessoa se vê artífice da sua história, protagonista. Não é o outro que está me fazendo mal, não é? Eu é que faço mal a mim, quando faço mal ao outro e quando insisto em não ver aquilo em mim que precisa de reforma, né? Então, pode falar. Esse processo, na verdade, você tem que vivenciar em qualquer religião. Sim, né? Onde quer que esteja. Qualquer religião, nesse ponto. Né? Onde quer que esteja. Qualquer religião. Eu ia colocar, né? então, quer dizer que para mudar a sintonia, né? Estamos sintonizadas, hein, Thelma? Somos do mesmo grupo, eu ia né? colocar aqui para Débora, né? Tipo, então, Eu quer dizer, para mudar essa sintonia, né? Para ter um ajuste melhor, de ser, né, ser um ser humano melhor, eu preciso estar dentro do centro espírita, estar né? dentro de uma casa espírita. Preciso estar dentro de uma casa. Só lá que vai acontecer esse processo. Lá. Então, é aquilo que a gente estava dizendo. O processo de desobsessão, né, é a vida. Onde quer que estejamos. Tomar consciência, tomar né? consciência no âmbito familiar, social, político, profissional, né? Enfim, sequer precisamos ostentar um rótulo religioso para conseguirmos o equilíbrio, né? Essa conexão com as instâncias superiores da vida. A gente não precisa de rótulo religioso para isso, né? E, Débora, tem gente que pensa assim, mas por que os espíritas chamam os espíritos? Por que os espíritos não ficam no mundo espiritual? A gente fica aqui vivendo a nossa vida. Ficam aí os espíritos evocando, chamando, fazendo reunião. Né? Quem está perturbado lá, devia estar lá no umbral e não aqui, entre nós. Por que nós convivemos, então, Débora? Pois é, e é interessante pensar, né, que haveriam locais delimitados. A vida, ela é pujante em todos os lugares. Nós estamos aqui convivendo com encarnados, com desencarnados o tempo todo, porque nós vivemos em rede, nós sentimos, nós pensamos, nós atraímos, nós nos conectamos e é preciso que seja assim. Existe, inclusive, uma lei divina, que é a lei de sociedade, que diz que o homem, né, para evoluir e avançar, ele precisa do outro homem. Seja esse outro homem alguém encarnado, alguém desencarnado. Então, é necessário, né, essas interconexões, é necessário essa troca, esse partilhar de saberes, de experiências, de vivências. Então, mais um pensamento infantil, né? Mesmo porque, Débora, a gente, dependendo da nossa conexão, nós estamos conectados com pessoas muito boas. Sim. Com espíritos do bem. E que vão nos intuir para fazer coisas boas. Né? Que é isso que nós queremos. A escolha é nossa. É nossa. Quem escolhe que tipo de associação eu vou ter sou eu. Mais uma vez o protagonismo surge. Eu ia dizer do pensamento infantil, de quem pensa, por que não fica afastado de mim, né? Sim. Me deixa livre, eu quero... Então, a hora que a gente se assenhorear dessa maturidade, de que eu não vivo só, né? E quem escolhe a sintonia para viver sou eu, as coisas vão tomando outro rumo. É como você bem disse, eu quero me sintonizar com os benfeitores, com os mentores, trabalhe para isso. Isso não vem de graça, uma boa sintonia, uma boa companhia. Aqui na Terra, quando encarnados, mesma coisa. A boa companhia tem um esforço, a gente tem que cultivar. Por que com o plano espiritual isso seria diferente?
quer a companhia dos bons espíritos, trabalhe para tê-las, não é? Trabalhe, faça, construa uma psicosfera, né, ao seu redor que propicie o convívio com essas boas almas, né? Meninas, o tempo está começando a variar. para variar, e eu quero deixar um tempo aí para a Débora explicar para a gente como é que as pessoas podem notar qual é a influência que está acontecendo no mundo, do mundo espiritual para elas. Como é que eu posso notar dentro do meu dia a dia que influências eu estou recebendo, se eu estou com desafetos dentro da minha casa, no meu ambiente, e que eu faço para eu modificar isso aí? Isso é muito importante, né, Ana? Porque às vezes a gente sofre esses processos de assédio e às vezes até com adoecimentos graves, não só psíquicos, emocionais, mentais, físicos. Aliás, né? acho que todo adoecimento é um adoecimento, em primeiro lugar, da sua alma, Da né? sua alma, exato. E aí você tem companhias, né? A desobsessão, ela é entendida como uma doença, né? Eu brinco sempre que eu ainda quero viver para ver nos compêndios de medicina capítulos sobre essa enfermidade, né? Que nós diríamos nos tempos atuais é uma pandemia, a obsessão, né? Ela é um adoecimento que compromete todas as instâncias do ser. Perispírito, corpo físico, né? O espírito, enfim. Então é importante que a gente se observe. Que tipo de pensamentos têm me vindo? São pensamentos repetitivos? Qual a frequência desses pensamentos? O que eles me trazem, né? Será que eu trouxe, eu pensei, será que isso veio de mim, né? O pensamento vem, analisa aquilo, não agasalha num primeiro momento, não. O que esse pensamento me trouxe? Ou então, por que essa angústia me tomou aqui de assalto? Por que eu estou com essa raiva, né? Às vezes é algo que não é uma circunstância que não é para tanto. E a gente fica enraivecido, né? Com ódio, aquela... Para e analisa. Será que isso é meu? Será que eu estou sozinho nesse processo? Na convivência, vamos observar. Eu convivo com a Miriam. De repente, eu me tomo de uma ojeriza por ela. Não estou conseguindo olhar para a Miriam. Espera lá. A Miriam é minha amiga, eu convivo com ela no dia a dia. É uma pessoa que eu sempre admirei. Será que isso é meu? Então, estar atento, não é? Eu estou adoecendo demais. Todo dia é uma doença, é uma virose, é uma dor de barriga, é sei lá o quê. Será que isso é só meu, né? Será que não há algo que eu possa fazer, né? Será que eu não estou precisando melhorar o meu padrão vibratório? Será que eu não estou muito focado, né, em assuntos que me trazem sentimentos malsãos? Então, eu penso que a gente tem que estar constantemente, Ana, vigiando. Jesus dizia: olhai, vigiai e orai, numa sequência muito lógica do processo de autodesobsessão. Olhai à sua volta. Que pensamentos eu tenho preservado, eu tenho cultivado? Estão se repetindo? Que sentimentos eu tenho tido e mantido? Qual é a minha... Por onde eu transito? Que tipo de literatura eu consumo? Que tipo de filmes? Que tipo de assuntos eu cultivo no meu dia a dia? Quais os ambientes que eu busco? E aí a gente vai olhando, né, para nós, olhando portas adentro e olhando também no exterior. Vigiai. Pera lá, isso não me convém.
esse pensamento, esse sentimento, esse ambiente, esse filme, essa série. Uma outra coisa, né? Às vezes a gente maratona séries com conteúdos de violência, conteúdos. Vocês acham que nós estamos maratonando séries sozinhos? Não estamos. Então, vigiai tudo. Pensamento, sentimento, fala, ambientes e orai. Orai sempre para que a oração nos proteja, para que a oração nos eleve o pensamento e para que possamos atrair para o nosso convívio mentes e corações sintonizados com o bem. Essa é a verdadeira desobsessão, né? Meninas, fantástico. E a gente queria deixar esse recado, né, para vocês que nos assistiram, porque a gente fala muito de desobsessão aqui no programa. É um assunto que sempre atrai muitas visualizações, muitas pessoas se interessam por mediunidade, por obsessão. E como é que funciona uma desobsessão, né? E por que na casa espírita? Porque a gente entende muito de mundo espiritual, né? Porque a gente fala sobre isso, né? E a gente tem essa expertise. Tem pessoas de todas as religiões aqui. Porque quando se torna uma coisa complexa, que a pessoa percebe que o mundo espiritual está muito presente, ela não importa se ela frequenta outra igreja ou se não frequenta nada. Alguém sugere para ela e ela vem bater na nossa porta e com muito sucesso, né? A gente tem tido boas... eu, pessoalmente, que não conhecia muito esse trabalho, tenho tido observado pessoas que, nossa, né, agradecem e se modificam verdadeiramente. Sim. Aí a gente pensa, nossa, que bom, né? Agora essa pessoa vai seguir um outro caminho de saúde espiritual, saúde mental, emocional e física também, né, Débora? Se você me permite, Ana, é interessante demais o que você disse e é importante a gente dizer. A casa espírita, além de ser um educandário, ela também é um hospital de almas, que atende a todos, independente do seu rótulo religioso, da sua crença, enfim, busquem nas necessidades, né, se assim o desejarem, busquem os tratamentos espirituais de uma casa espírita. Ninguém vai perguntar a sua religião, você não precisará deixar a sua religião, que lhe é grata ao coração. Faça o tratamento. E siga com a sua religião, sendo o melhor que puder ser, não é? Então é importante, porque às vezes as pessoas têm esse constrangimento. Mas eu não sou espírita. Como que eu vou me submeter a um tratamento espiritual? Eles nem vão deixar eu entrar. Não, a casa espírita está aberta para acolher a dor. Não é a dor A, B, C, a dor sem sobrenome. Venha, faça o seu tratamento, se melhore e siga onde você gosta de estar no quesito religião, sendo o seu melhor, fazendo o melhor por você e por quem está ao seu lado, né? Meninas, obrigada, Débora. Muito obrigada novamente por você estar aqui conosco. Um prazer, gente. É sempre um prazer viu? também a gente conversar com você e vocês que nos assistiram, nos acompanharam, gostaram desse conteúdo. Deixem o seu like, comentem também com a gente o que vocês acharam e compartilhem. A gente vai ao ar às quintas, 18h45. Estamos no canal TV Comunhão. Procurem lá, inscrevam-se, tem um conteúdo maravilhoso para vocês acompanharem. Muito obrigada e até a próxima.